Deus. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 16. Livro do Salmos, capítulo 16, onde diz no texto, no cabeçalho, a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Salmo excelentíssimo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Só até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Então, amados, queridos irmãos e irmãs, está diante de nós esse salmo que é bem conhecido. Salmo 16. Mas olha que cabeçalho, olha que introdução linda. A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa sublime é ter essa certeza dentro dos nossos corações. Aleluia. De que nós estamos amparados debaixo das asas de Deus, escondidos debaixo do seu pavilhão, debaixo do seu tabernáculo, num lugar onde o adversário não pode nos atingir, como cantamos no hino. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Oh, aleluia! Glória a Deus! E o salmista falava dessa segurança, falava dessa certeza, dessa confiança, desse cuidado de Deus em favor das nossas almas. Olha, irmãos, em dias de pandemia, nesses dias de tanta aflição que nós temos passado, acho que ninguém conseguiu se furtar de ter alguma aflição. Alguns diziam no começo, irmão, eu não estou preocupado, estou tranquilo, porque isso vai passar, mais hora ou menos hora isso vai melhorar. E quando a gente encontra essas mesmas pessoas, continuam confiando em Deus, mas já estão preocupados, que é muito natural. Coragem não é ausência do medo. Coragem é mesmo com medo de enfrentar, de um jeito ou de outro. Então, preocupe-se, esteja atento, até um pouco ansioso,
Não tem jeito, né, irmão? Nós somos carne. A palavra recomenda: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas é tão difícil. Não que não confiemos na capacidade de Deus nos ajudar, ou de Deus fazer o que quer que seja. O problema está em nós, né? A gente conseguir ter paz para acreditar nisso. Bem próprio do homem. Mas aqui ele dizia: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Aleluia. O Senhor te chama bem-aventurado essa noite, porque você veio ouvir a sua palavra, você veio buscar daquele que tem solução para o seu problema, você veio falar com aquele que ama a tua alma, como no Cantares de Salomão. Andei pelas ruas da cidade e perguntei aos guardas, viste aquele que ama a minha alma? Aleluia! E nós procuramos em Deus refúgio, segurança, paz de espírito, confiança, a certeza, irmãos, de que por difícil que as coisas estejam, ora mais, ora menos, elas chegarão no lugar. E Deus quer trazer aos nossos corações essa noite essa certeza de que as coisas, por difíceis que estejam na sua vida, elas podem fugir do seu controle, mas não do controle de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, quando nós entregamos os nossos caminhos na mão de Deus, a gente consegue descansar. A gente consegue ter paz. A gente consegue olhar para a dificuldade, saber que ela está ali, mas dizer: Senhor, está na tua mão. O Senhor faz o que o Senhor quiser fazer. Eu sei que de ti provém todo bem. E a nossa razão humana grita insistentemente nos nossos ouvidos: não vai dar certo, não é assim, ó, você tem que se meter, fala com esse, fala com aquele, põe a tua mão. E o Senhor manda a palavra hoje para dizer para nós: não dê ouvido a vozes estranhas. Dê ouvido à minha palavra. Dê ouvido ao conselho da palavra para você essa noite. Tira a tua mão e o Senhor porá a mão dele. Não mexa naquilo que Deus está tratando. O que acontece quando você está corrigindo o teu filho, irmã ou irmão independente, e um dos dois vem dizer: bem, não faz isso, ou bem, não é assim. O que a irmã fala? O que o irmão fala? Bem, calma, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Ou às vezes os avós são muito de fazer isso, né? A gente costuma dizer que vó é mãe com açúcar, e é a verdade. Às vezes a gente está lá dando aquela bronca: não, deixa o bichinho, dá ele aqui para mim, não faz isso. E acaba desautorizando a gente, e a criança nota isso, porque eles são mais espertos que a gente. Assim é Deus, irmãos. Deus trata conosco. E a palavra diz que Deus corrige o filho a quem ama. Então, não põe a tua mão, irmã. Não põe a tua mão, irmão. Você está vendo Deus tratar com alguém? Deixa o Senhor trabalhar. Porque uma coisa eu digo para os irmãos: matar Deus não vai. A minha avó tinha uma expressão que é um pouco grosseira, mas ela é uma mulher muito simples, muito crente, minha avó, graças a Deus, dormiu no Senhor em 2015, muito crente. E às vezes as nora, as netas, enfim, tá brigando com os filhos lá, dando uns apertos, e o menino não faça isso. Minha avó falava: deixa que pisão de galinha não mata pintinho. E às vezes a gente vê a galinha cheia de pintinho, ela pisa por cima deles mesmo, mas nunca mata, que é muito, né? Ela não consegue nem ver onde pisar. Deixa que pisão de galinha não mata pintinho. Se a gente não ouve com atenção, parece que ela está ofendendo as moças, mas não é. Não é essa a colocação. É que mãe sabe o que faz. A mãe hoje é a palavra para a tua vida. Você precisa de um abraço, não precisa? Você precisa de um carinho de Deus na tua alma, não precisa? Você quer ser tocado pelo Senhor, eu sei. Senhor, hoje tudo que eu quero é um abraço. Tudo que eu quero, Senhor, é que Tu ames a minha alma, que Tu não me despeças da Tua presença,
que Tu não me tires de perto de Ti, Senhor. Eu quero estar próximo de Ti. Alamaia, cantalamassa, laia. Eu quero, Senhor, ser tocado pela Tua presença. Eu quero sentir a Tua glória no meu coração. Eu quero que o Teu Espírito cante na minha alma. E o Senhor te diz essa noite, em nome de Jesus, receba a virtude da palavra sobre a tua vida. O Senhor é aquele que sustenta a tua sorte. Uns vão fazer feitiços, outros fazem simpatia, outros fazem amarrações. Cada um faça o que achar que deve. Mas o Senhor sustenta a tua sorte pela palavra. O Senhor é aquele que sustenta os teus dias. O Senhor é a tua garantia de vitória. O Senhor é a tua garantia de sucesso. O Senhor é a tua garantia de bem-estar. O Senhor é o teu Deus. Então não procure outro meio, não recorra a ninguém. Não recorra a ninguém. Recorra ao Senhor. Busca o Senhor, que é o único que pode te valer, que é o único que sustenta a tua sorte, que é o único que quer o teu bem e não te pede nada em troca. Se estão negociando com você a tua fé, se estão negociando com você uma bênção de Deus, dizem, ó, faz isso que Deus faz isso, dá tanto que Deus dá tanto. Não é nada, irmão. Deus não é assim. Deus não está à venda, nem o céu, nem a glória. O Senhor comprou a salvação com preço de sangue, para Ele dar a quem quer, a quem Ele achar graça. E essa noite o Senhor quer achar graça na tua vida, quer achar graça sobre a tua alma, e te dizer, não se preocupe, não se inquiete, não temas, não se angustie, porque eu sustento a tua sorte. Aí o casal de nossos irmãos, que estavam, acho que já contei isso aqui em algum culto, mas faz tempo. Estavam passando uma prova material terrível, 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 terrível. Muita luta, muita luta. E crente tem um dom bonito, de descobrir quando a gente está aprovado para vir fazer visita. Né? E chegou um grupo de irmãos para fazer visita para eles. Umas 6, 7 pessoas, e a esposa já fica angustiada, porque sabe que não tem nada em casa. Falou para o marido, bem, corre ali no Pão de Açúcar, eles moram em São José, e compra alguma coisa, compra um potinho assim de maionese, ó, uma latinha de atum, de sardinha, que é mais barato, e um pacotinho de pão puma, e compra aqui suco, sei lá, e vamos dar para esses irmãos, que é o que tem. Tá bom, bem, fica aí enrolando eles então que eu vou. A irmã ficou recebendo os irmãos, ele deu uma, irmão, vou ali, já vem. Tinha R$30. Não tinha mais dinheiro nenhum. Comprou mais alguma coisa, deu R$29 uns quebradinhos. Quando ele foi passar no caixa, falou, graças a Deus, dava. A moça falou, você não quer inteirar R$30? Porque a cada R$30 em compra, você concorre a um carro. Aí falou, o que eu vou comprar? Juntou lá, pegou uma bala, um chiclete, qualquer coisa, e comprou. Deu R$30, a moça passou no caixa, ele preencheu o cupomzinho, pôs na urna, falou, no sábado vai correr. Falou, tá bom. Recebeu os irmãos com aquela alegria oraram a Deus, lancharam e falaram, irmão, nós estávamos na nossa casa e Deus nos mandou vir aqui visitar os irmãos. Abriram, irmão, o porta-mala do carro, mas tinha compra, mas tinha comida, mas tinha carne, mas tinha necessidade da casa, que durou uns 4 meses. Glória a Deus, Deus é bom, tá vendo, mulher? Nós gastamos R$30 de lanche para os servos de Deus e o Senhor nos abençoou grandemente. Eles não sabiam de nada. Ficaram muito felizes, muito contentes. Quando é sábado à noite, eles estão no culto. O irmão viu que o celular tocou, um número diferente, não atendeu. Depois do culto, ele retornou. Era da loja do Pão de Açúcar, perto da casa dele. É fulano de tal? Sou eu sim. Falou, olha, o seu cupom foi sorteado. O senhor ganhou uma Frontier, a diesel. Tem que passar aqui para preencher os documentos. Parabéns. Irmão, se não é Deus que sustenta a nossa sorte, quem que é então?
Não estou falando para você jogar na Mega Sena, não estou falando para você jogar no bicho, não estou falando para você ir no bingo da quermesse, não é isso. O que eu quero dizer é que o nosso destino está na mão de Deus. O Senhor encaminha os nossos caminhos. O Senhor aplana, guia-me faz, diz aqui no Salmo 30, verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E eles jogavam as linhas, irmãos, para delimitar as terras. E onde caía, eles iam fazendo os quadrados, ou os retângulos, ou os círculos, para que cada um tomasse possessão da sua terra. E faziam as medições. E aqui ele disse, as minhas linhas caíram em lugares deliciosos. Glória ao nome do Senhor. Coube-me uma formosa herança. O Senhor sustenta a minha sorte. Deus manda dizer para alguém, até hoje foi perda, até hoje você contabilizou prejuízo, até hoje você contabilizou choro, derrota, traição e amargura de espírito. Mas o Senhor te diz, eu vou mudar a tua sorte, eu vou mudar o teu destino, eu vou mudar a tua vida. Vou encaminhar as coisas para você por caminhos de paz, por caminhos de bem, por caminhos de alegria, por caminhos de contentamento. Você não está sozinho nem sozinha, e nem jamais estará. O Senhor está contigo. O Senhor está aplanando os caminhos a teu respeito. Eu sei que você tem passado humilhação, eu sei que você tem passado privação, eu sei que os teus filhos têm sido humilhados, que aqueles que comiam na tua mesa agora viraram as costas para você, que você não pode mais, que eram interesseiros. Às vezes a gente fala dos amigos que são interesseiros, mas tem irmão interesseiro, irmão de sangue, pai, filho, primo, até marido e mulher. Tem mais. Enquanto o esposo está ganhando bem, está junto. Quando as coisas dá para trás, ela... perna para quem tem. E esposo também, claro, igual. Enquanto a esposa é nova, jovem, minha esposa é uma bênção. Aí depois os anos de vida vêm, todos nós envelhecemos. Essa mulher não me serve mais. Cuidado. Você vai arrumar uma novinha que vai deixar ser bem bonitinho. Viu, espertão? Fica na porção que Deus te deu. Fica na porção que Deus te deu, irmã. Se você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Se você ama a Deus num arroz com feijão, Deus prepara uma feijoada. Deus prepara uma pizza, Deus prepara uma picanha, estou dando exemplo. Mas quer dizer com isso que nós temos que em tudo glorificar o Senhor. Deus, Tu é quem cuida da minha vida. O que o Senhor fizer por mim, glória a Deus. O que o Senhor fizer para mim, glória a Deus. Eu estou disposto, Senhor. Eu estou feliz com aquilo que Tu me prepara. Então abre o teu coração, irmão. Abre o teu coração, minha irmã. E deixa o Senhor tocar em você essa noite. Deixa o Senhor tirar a amargura da tua alma. Deixa o Senhor tirar a tristeza de você. Deixa o Senhor encher a tua casa de paz, de contentamento, de alegria. Não olha para a esquerda nem para a direita. Não olha para as dificuldades na igreja. Não olha para as dificuldades no país. Não olha para as dificuldades no teu casamento. Você está passando uma fase difícil, mas você está passando. Quem está passando, está passando. Vai acabar. Não há mal que sempre dure. Um momento ou outro, o Senhor vai chegar nas nossas vidas. E aqui ele dizia, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite, pois tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. O que fala da mão direita? Da destreza. Já fala de destreza, de mão direita. É uma mão hábil. Assim como a esquerda para quem é canhoto e as duas para quem é ambidestro. Mão N escreve com as duas mãos. Chamado de ambidestro. Então, irmãos, coloca o Senhor continuamente diante de ti. Coloca o Senhor na tua frente. Coloca o Senhor na frente dos teus negócios. Custa, antes de sair de casa, fazer uma oração? Custa chegar no serviço, fazer uma oração a Deus? Pedir ao Senhor para abençoar o teu dia? Custa, irmão? Fala para mim. Não custa nada.
Não custa nada. E nisso nós recebemos as bênçãos de Deus, quando nós continuamente colocamos o Senhor diante de nós. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha que coisa maravilhosa. A certeza da salvação, a certeza da glória eterna, a certeza, irmãos, de que Deus está cuidando de nós, não é, irmão? Em nome do Senhor Jesus, tenha hoje a certeza da salvação da tua alma, tenha hoje a certeza da salvação da tua casa, tenha hoje a certeza da salvação dos teus filhos, da tua família, tenha certeza de que Deus está ouvindo a tua oração, tenha certeza de que você não está abandonado nem sozinho. Alguns não verdadeiros amigos te viraram as costas, não tem problema. Jesus Cristo é amigo verdadeiro, que te ama não por aquilo que você tem, mas te ama por aquilo que você é na presença de Deus. E você é uma joia preciosa. Você é alguém que Deus ama muito e que Deus quer bem. Você é alguém que Deus tem cuidado. Você é alguém que Deus tem um tratado com a tua alma, com a tua vida. Você já olhou para a tua história? Você acha que as coisas que te aconteceram foram coincidências? Acaso do destino. Acho que foi sorte. Aquela bala não pegou de sorte. Aquele acidente lá foi sorte. O Senhor sustenta a tua sorte. Foi o Senhor na tua vida. Porque por muito menos que isso, o diabo já teria te matado e te destruído, irmão. Te destruído, irmã. Então, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. Recebe essa certeza. Recebe esse cuidado de Deus para com a tua vida e para com a tua alma. E permita a Deus que a palavra ache guarida nos nossos corações. E que você tome posse dela em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos aí, como a gente faz sempre que Deus dá nos comentários, põe aí, ó. Deus sustenta a minha sorte. Pelo menos umas 10 vezes cada irmão aí, ó. Cada irmã nos comentários. Deus sustenta a minha sorte. O mundo saberá que Deus sustenta a tua sorte. O mundo saberá que você não é um qualquer, uma qualquer não, que está largado a Deus dará, que é uma folha no vento, um barco sem leme, um carro sem direção, não, tu tens a guia do Espírito Santo, Alamaia, vai chegando o final de semana, nós vamos entrar em jejum, nós vamos entrar para a Santa Ceia, nós vamos entrar em consagração a Deus, e o Senhor te diz, receba hoje uma formosa herança, receba hoje uma grande sorte, receba hoje um cuidado de Deus pela tua alma, pela tua vida, porque diz o Senhor, a tua alma não ficará no inferno, e eu não permitirei que você que é meu santo e minha santa, vejam a corrupção. Em nome de Jesus, fortaleça o teu espírito, fortaleça a tua casa, fortaleça o teu casamento, fortaleça a tua fé, ora, jejua, faz propósito, não sai da presença de Deus, porque vem vindo chuva pela tua terra, vem vindo chuva no arraial do povo de Deus, vem vindo bênçãos, olha para Cristo e você verá a tua bênção vindo ao teu encontro. O Senhor está indo buscar o que é teu. Nem o norte, nem o sul, nem governo, nem igreja, ninguém poderá impedir você de cantar vitória da presença de Deus. Então, irmãos, Deus nos traz essa santa palavra, esse salmo maravilhoso, enchendo nossos corações de alegria. Alegra-te, homem de Deus, a tua casa foi premiada com a glória de Deus. Você vai cantar, diz o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, voltamos ajoelhados aos teus pés nessa noite, agora para te agradecer, Senhor, pelo santo culto, por tudo que tu nos tem preparado. Não tem faltado a tua presença e a tua misericórdia em favor das nossas vidas. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso. Não há outro Deus além de ti. Nós cremos na tua palavra e sabemos que só o Senhor é Deus. Ó Pai, guarda a tua palavra nos nossos corações, dá-nos uma noite de paz, de descanso diante da tua presença. Anima todo o teu povo para os propósitos que estão por vir aí no final de semana, o jejum, a Santa Ceia, as orações da madrugada, e nos enche, Senhor, da certeza viva da salvação, pois nós cremos que o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, o Senhor é aquele que ama a nossa alma. Alamaia, assim, ó Deus, salamasalaia. Te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos.